Todavia, eu devo lembrar novamente a você que o foco desta festa não é você, não é a sua família. O foco desta festa, quem que é? Repita bem alto, o foco dessa festa quem é? Jesus. Dá uma glória a Deus, aplauda o Senhor. Aleluia. Esta festa nos traz muitas lições novas para a nossa vida. Inclusive, nos relembra os propósitos de Deus que prevalecem de eternidade a eternidade. E eu quero começar aqui com o primeiro versículo bíblico, Gênesis capítulo 1, verso 1. Diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Dentro desse primeiro versículo, que tem um ponto ali final, existe uma eternidade. E existem duas revelações principais dentro dessa eternidade. Porque quando nós lemos rapidamente, no princípio Deus criou os céus e a terra, a gente imagina assim, não, no princípio foi lá em Adão. Em Adão, quando Deus criou a terra. Não, queridos, isso é eternidade. E aí você vai entender algumas situações. A primeira revelação que tem está lá em João capítulo 1, de 1 a 4, eu quero ler para você aqui. No princípio, que é o mesmo princípio que está lá em Gênesis 1:1, aqui diz: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não o derrotaram. Quem é este? Jesus. Está lá no primeiro versículo, lá na eternidade, antes da criação do mundo. A segunda revelação que tem neste mesmo versículo está em Apocalipse 12, de 7 a 9, relata algo que aconteceu, que diz assim: houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo, ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados fora da terra. Isso antes de Deus reconstruir a terra, porque a terra já existia. E se nós lermos outros textos aqui, nós vamos ver que o diabo, antes Lúcifer, não era diabo, era anjo de luz. Ele tinha acesso a toda a terra e tinha acesso aos céus. Mas ele quis fazer o quê? Ele quis criar uma rebelião nos céus contra Deus. Ele queria tomar o lugar de Deus. E arrebanhou, arrebanhou muitos para si, ou seja, 1/3 dos anjos dos céus. E o Senhor Deus Todo-Poderoso, evidente que Deus ia saber disso, engana ele que Deus não ia saber, ele lançou dos céus para fora dos céus, e fechou a porta, e ele não teve mais acesso. E por conta disso, a rebeldia dele, a ira dele foi tão grande, ele teve acesso à terra que já existia, e ele acabou com tudo que existia. Aí você escuta, por exemplo, cientistas dizerem que foram encontrados fósseis de dinossauros e outras coisas de milhões de anos. Aí você faz a conta e fala: peraí, mas a Bíblia fala que a Terra tem 5 mil anos, 5 mil anos quebradinho. Como pode ser milhões de anos? Tem, porque foi antes de Deus reconstruir. Vamos ver lá, Gênesis 1:2. Olha lá, agora o segundo versículo lá. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Esse versículo, ele está dizendo o seguinte, esse verbo era, ele está no presente do acontecimento. Quando Deus estava ali pairando sobre as águas, então era a terra. Mas na verdade, o que aconteceu com a terra? A terra se tornou sem forma e vazia. E aí Gênesis capítulo 1, do 3 ao 25, Deus ele reconstrói a terra
de uma maneira onde Satanás e seus demônios não podiam destruir novamente a terra, separando a matéria dos seres espirituais. Houve uma mudança, porque Satanás podia tocar a matéria e destruir a matéria, e Deus vai e reformula a terra, em 6 dias ele reformula toda a terra, e o inimigo, ele traspassa a matéria, e ele não consegue fazer isso com a matéria. É por isso que ele não nos mata, ele não tem o poder de nos matar. Deus coloca algumas limitações nele, aí nós vamos ver aqui, eu vou ler rapidamente. Ele não pode agir sem a permissão de Deus, está lá em Jó, capítulo 1:12, você confira lá, não é esse o assunto, eu estou só dando uma pincelada. Ele não pode forçar ninguém a pecar, ele não pode forçar, porque está lá em 1 Coríntios 10:13. Ele não pode derrotar os que estão em Cristo, 1 João 4:4. Ele não pode conhecer os pensamentos das pessoas. Você já parou para pensar isso? Que ele não pode conhecer os seus pensamentos, ele só conhece quando você pronuncia. Então cuidado, meu irmão, quando você pronunciar. Enquanto estiver aqui, trabalhando aqui, ele não tem o poder de conhecer. Grave isso. Isso está lá em 1 Reis 8:39. Ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Jó capítulo 1, verso 7. A grande arma que Satanás tem contra os seres humanos, e essa é importante que você saiba, em primeiro lugar, a mentira e o engano. João 8:44. A tentação, ele provoca a tentação para que nós sejamos enganados. Mateus 4, de 1 a 11. Ele é o nosso acusador, o Apocalipse fala sobre isso. Ele está pronto para sempre nos acusar. E é interessante essa questão da acusação, né? Que ele elabora aquilo para você, ele canta, fala, vai lá, faz. Vai lá, vai dar certo, vai dar certo. E quando dá tudo errado e vem as consequências, sabe o que ele fala? Foi você que decidiu, eu só dei a ideia. Então, problema teu, filho. Fica aí com as suas consequências. É assim que ele trabalha. A opressão e o medo, ele tem esse poder. Ele vai envolvendo a pessoa, vai envolvendo, daqui a pouco a pessoa já está oprimida, está com medo, e assim sucessivamente. Porque se nós pensarmos, como que o pecado entrou no Éden? Não foi por meio da desobediência de Adão e Eva? Agora, por que Adão e Eva desobedeceu? Influenciados pela tentação de Satanás. Então, concluímos o quê? Que o pecado entrou no Éden a partir da escolha humana. Ele sugere e nós aceitamos. Por isso que a palavra diz assim: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. É importante que nós gastemos tempo com a Escritura, para que o inimigo não venha nos enganar. Aí o pecado entra na humanidade. Romanos 5:12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Qual que é a consequência? A morte. E o pecado tem mais um agravante: ele nos torna escravos. João 8:34. Jesus respondeu: digo-vos a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Porque, queridos, todo pecado, ele se torna um vício. Se você for pensar mesmo, todo pecado ele se torna um vício, porque o pecado não satisfaz. Ele sempre tem a característica de ser insaciável. Por isso que quem tem vícios não consegue sair do vício, porque ele está naquela ciranda, ele está ali como escravo, e ele não consegue sair daquilo. Então é importante que você raciocine e pense que é importante que a gente fuja da aparência do mal, fuja do pecado, porque ele vai te escravizar. Romanos 3:23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, mas eis que surge da parte de Deus a salvação para a humanidade pecaminosa. Dá uma glória a Deus aí. Eu vou repetir para você pegar aí, ó. Mas eis que surge da parte de Deus a salvação para a humanidade pecaminosa, porque até então nós estávamos todos pecados, todos em pecados.
João 3,17 diz assim: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem nele não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho do unigênito. Dá glória a Deus. Você entende como que a história vai se desenrolando até nós vamos chegar lá no Natal ainda. Mas Isaías 9, versos 6 e 7 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E se eu fosse você, eu glorificava com as palmas do Senhor. Glória a Deus. Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o teu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. É maravilhoso. Entende como o decorrer da história vem lá, vem vindo. O profeta Isaías profetiza isso, o povo fica maravilhado, porém a expectativa dos israelitas quando receberam esta palavra sobre a vinda do Messias era a de um libertador político e militar. Eles estavam sendo oprimidos pelos romanos quando isso chegou, e eles falaram: não, agora vai erguer aí, nossa, um militar, um chefe da guarda que vai colocar esses romanos tudo abaixo, e nós vamos reinar, vamos estabelecer. Eles estavam focados aqui. Amados, nós somos assim, sabia? Às vezes eu fico pensando, irmãos que ficam correndo atrás de profeta, de profetada. Porque é ser muito pequeno, é diminuir Deus muito, porque quando Deus traz uma palavra, uma promessa, Ele traz para todo o seu povo. Olha isso aqui, os israelitas achavam que era só para eles, que o Messias viria só para eles, ergueria ali um libertador, e colocaria todos os reinos do mundo em submissão, e eles seriam exaltados sobre todas as nações. Eles esperavam que o Messias nascesse em um berço esplêndido, em um reino cheio de ouro, cheio de poder. Eles estavam esperando o Messias neste grau. Mas aí Lucas 2,7 frustra toda essa ideia quando: e ela deu à luz o seu primogênito, envolvendo-o em panos, e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. É claro que muitos israelitas não aceitaram esta visão, e até hoje muitos judeus não aceitam, porque o Messias que eles esperam é o Messias grande, é o Messias todo-poderoso. Mas mal sabem eles que o nosso Messias é nascido cercado de sinais, e os sinais do Messias tem a estrela, tem o anjo Gabriel, tem os magos, os pastores, a milícia de anjos celestiais, tudo isso apontando para o bebê da manjedoura. Glória a Deus. Por isso, queridos, que o Natal com propósito é anunciar as boas novas de Jesus ao mundo. Aqui nós podemos olhar, por exemplo, para o anjo Gabriel e com ele aprender sobre o propósito e a missão de cada um de nós. Lucas 2:10 e 11. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Glória a Deus, aleluia. O Natal com propósito é celebrar o nascimento do Redentor. Aqui nós podemos olhar para os anjos e com eles aprendermos sobre o propósito da adoração. Como é bom adorar, né?
É um momento gostoso, principalmente quando você aprende a adorar em espírito e em verdade, da maneira correta, que você não está preocupado com quem está do teu lado, nem à sua direita, nem à sua esquerda, se tem alguém conhecido, se não está. Você estabelece um contato vertical, você e Deus, e a glória do Senhor desce sobre ti, e você contempla a presença de Deus. Se você não tem essa experiência, busque, porque Lucas 2, 13 e 14 diz assim: de repente uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Glória a Deus nas alturas. Este é um propósito de nós estarmos louvando ao Senhor, buscando ao Senhor. Festejamos a Deus pelo grande presente que Ele nos deu, Jesus. O Natal com um propósito é trazer pessoas para a família de Deus. Aqui nós podemos olhar para a estrela e com ela aprendermos sobre o propósito da comunhão. Ela guiou os magos seguiram aquela estrela guiou até a família de Jesus, até onde estava Jesus, e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Mateus 22, 9 e 10 diz assim: depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinha visto no oriente foi adiante dele, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. O papel da estrela: a estrela tem o papel de guiar, e nós como crentes, nós como seguidores de Jesus, temos esse mesmo papel de guiar as pessoas para onde Jesus está. Amém? Você foi feito para guiar pessoas, principalmente que não têm família, que não têm comunhão, para a família de Jesus Cristo. Amém, queridos? O Natal com propósito é encontrar a revelação do conhecimento. Aqui podemos olhar para os pastores que estavam no campo e com eles aprendemos o propósito do discipulado. Temos aqui o discipulado através do GC. Se você quer conhecer mais, vai perguntando, vai se informando aí. Lucas 2, 15 a 20. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino, e todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Natal é tempo de aprender, crescer através do que o Senhor nos tem dado a conhecer. E eu quero concluir essa palavra. Um Natal com propósito é entregar o seu melhor para Jesus. Aqui podemos olhar para os magos, né? E como eles aprenderam, ou aprendemos o propósito do ministério. Aqui tivemos a peça de Natal, né? Foi muito bom, e uma parte que ficou muito clara foi a parte dos magos. Muito bonito, muito lindo ficou. Eles foram até Jesus, entregaram o que? Presentes, foram servir ao Senhor Jesus com o que eles tinham de melhor. Está lá no Mateus 2, 11. Ao entrarem na casa, viram um menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhes deram presente: ouro, incenso e mirra. E aqui eu quero falar algo sobre tesouro. O que significa a palavra tesouro? Tesouro não é aquilo que você guarda por uma eventualidade, não é algo como segurança. Vou guardar esse dinheiro, esse tesouro, esse
esse ouro, é algo que você guarda pensando no futuro. Vai que lá na frente eu preciso. Os magos entregaram aquele tesouro, aquilo que ele nem pensava em entregar. Eles foram entregar o seu melhor para Jesus. Portanto, na nossa vida, queridos, na nossa vida cristã, ela significa que é pura doação. Dar ao Senhor o que você tem de melhor. Natal, queridos, não é só receber. Natal é doar. Eu queria aqui estar finalizando com Lucas capítulo 1, 46. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então o nosso Natal é receber, é celebrar e é repartir. Repita comigo: o nosso Natal é receber, é celebrar, é repartir. Da vida de